Em Eclesiastes 3 diz: tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu. Há tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, há tempo de sorrir, tempo de chorar, há tempo para curar, há tempo para abraçar e tempo para afastar. Tudo ele fez formoso em seu tempo. O autismo é um transtorno neurológico que afeta a comunicação, a interação social, e com 1 ano e 7 meses nós tivemos o diagnóstico da SOF nível 2-3, né, um moderado grave. E nesse dia eu me lembro como se fosse ontem, como essas palavras soaram doídas para mim. Ouvi que minha filha era autista. Eu me lembro que eu saí de lá estarrecida. Eu perguntava: Senhor, por que com a minha filha? Por que com a minha família de novo? Eu não estava entendendo o propósito de Deus para aquilo tudo. E Deus me trouxe à memória quando eu descobri a minha gestação. Eu lembro que assim que eu descobri, eu fiz uma oração, e nessa oração eu consagrei a criança que estava em meu ventre para Deus e pedi para que Deus fizesse o melhor. Só que quando eu tive o diagnóstico de autismo, eu não queria entender que aquilo era o melhor de Deus para minha vida. Hoje eu sei que eu vim aqui para quebrar protocolos, eu vim aqui quebrar tabu, mas eu também sei que Deus já preparou as pessoas certas para assistir esse vídeo, e acredito que tem direcionamento certo essas palavras. A Sophie, desde muito pequena, Deus já usava pessoas para falar comigo em favor da vida dela. Em 2021, em uma das minhas idas para Curitiba, eu lembro que nessa semana antes da gente viajar, eu tava fazendo um devocional infantil com ela aqui em casa. A Sophie ainda não falava, eu até deixei nos destaques salvos lá no meu Instagram, mas Deus usou essa pessoa para falar que ele se agradava da maneira que eu cuidava dele e que no momento certo ele iria curá-la. Eu sei que quando nós tivemos o diagnóstico de autismo, muitas pessoas pensaram ser um problema, assim como eu ouvi no consultório que a minha vida tinha acabado, que eu ia viver só em favor da minha filha a partir daquele momento. Só que o que eu tenho para dizer para você é que Deus vai te usar no meio da sua dificuldade. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre tempestade, e quando estava acontecendo essa tempestade, Deus estava no barco dormindo, e muitos ali não entenderam o porquê que Deus estava dormindo no meio da tempestade. Tem momentos em nossas vidas que Deus irá ficar em silêncio, mas não porque Ele não nos ama. Ele está ali, Ele está presenciando, Ele está conosco em cada processo da nossa vida, em cada prova, em cada tempestade. Deus está ali conosco. Eu sei o que é chegar num lugar e ter que ficar justificando comportamentos da minha filha, dela correr de um lado para o outro, de correr com a mão no ouvido, de fazer barulhos que por muitas das vezes incomodavam pessoas que estavam ali no mesmo local. Mas chegou um momento que eu tive que parar de olhar para essas pessoas e pensar: poxa, eu preciso ajudar a minha filha. Por mais que ela não gostasse de ser acolhida nos momentos que ela tinha crises, eu tinha que estar ali com a minha atenção redobrada e parar de pensar o que os outros estavam pensando daquela situação. E foi aí que eu comecei a viver e acreditar na minha oração que eu tinha feito quando eu descobri que eu estava grávida, que Deus tinha feito o melhor para a vida dela e para minha vida. E olha que lindo o que diz em Jeremias 1:5: antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Salmos diz que os seus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro foram escritos todas essas coisas, as quais dia após dia estão sendo formadas. Em Mateus 10:30 diz que até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Deus tem sim um propósito para tudo debaixo do céu. E eu não estou romantizando a maternidade atípica. Quando você tem um diagnóstico de autismo, com ele vem junto o medo, a insegurança, a incerteza do futuro. E quando nós vamos ver, a gente já parou de planejar e de buscar o que é mais importante em nossas vidas. E depois que a gente passa por esse momento de tribulação, que é aquela semana que eles falam que é a semana de luto, a semana de negação, a gente liga um botão na nossa cabeça e fala: não, eu preciso lutar, eu preciso ajudar a minha filha. Se não for eu por ela, quem será? E é assim que Deus é com a gente. Ele nos ama, Ele deu o seu único filho por nós, e nós aprendemos a dar valor nas pequenas coisas, como passar um dia em família, abraçar, ouvir um pássaro cantar, até mesmo se afastar de algumas pessoas. A gente começa a entender que Deus tem todo esse propósito debaixo do céu para nossas vidas, e às vezes o nosso milagre está tão
perto que a gente não consegue enxergar que Deus é poderoso e Ele pode todas as coisas. E teve uma parte do vídeo anterior que eu deixei aí pra vocês que eu precisei cortar pra colocar nesse vídeo, qual o neurologista dela disse que eu ainda vou rasgar esse laudo. Se ele fosse fechar um diagnóstico de autismo, ele não fecharia, porque a Sophie não parece mais autista. Mas às vezes a gente está tão perto do nosso milagre, mas a gente não consegue enxergar. Assim como o povo que estava no deserto no Egito, Moisés clamou a Deus e Deus disse para ele: por que você me clama? Levanta sua mão e fala para o povo atravessar. Às vezes tudo que a gente precisa é confiar que Deus tudo pode fazer. Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele é o nosso Criador e foi Ele que fez todas essas coisas. E assim também como falam na passagem que Jacó segurou o anjo até ele liberar a sua bênção. Às vezes a gente precisa sim segurar, a gente precisa se posicionar e pedir para Deus nos abrir os olhos e falar o que eu preciso fazer, qual é a minha parte nesse papel. E eu acredito sim, gente, que a oração da mãe tem muito poder. Ainda que a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a nossa fé ainda pode mover montanhas. Que Deus venha poder nos capacitar todos os dias, nos renovar, nos dar força, nos dar sabedoria em como poder ajudar, em como fazer parte desse processo de milagre. Às vezes Deus precisa colocar coisas em nossa vida para nos preparar para receber algo maior lá na frente. E talvez se a gente não passar dessa forma, a gente não está preparado para receber aquilo que Deus tem para cada uma de nós. Quero agradecer a cada um que chegou aqui até o final desse vídeo e não deixe de acreditar que Deus é poderoso e Ele tudo pode fazer. Eu vou deixar um louvor aqui embaixo, que é um louvor que eu gosto muito de ouvir, que se chama Dias de Guerra. E quando eu escuto esse louvor, eu sinto fortemente Deus falar em meu coração, Deus falar que Ele está ali comigo e que Ele vai me dar força para vencer os dias bons e os dias ruins. Assim como o dia bom passa, o dia ruim também passa. E a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E mesmo que às vezes você esteja passando por momentos em sua vida de dificuldade, momentos de provações, tome posse do que está escrito em Isaías 41:10. Não temas, eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo, te sustento na destra da minha justiça.